Entre os ícones populares da América Espanhola, que são a encarnação tanto do cavaleiro castelhano quanto do bandoleiro andaluz, poucos tiveram a sorte do jovem martírio que os entroniza para sempre na história e os protege de críticas. Esse é o caso de Emiliano Zapata Salazar, o homem transformado em mito da Revolução Mexicana e das bandeiras camponesas. De uma pequena vila ao sul do México nasceu a figura que seria a chave no colapso do histórico regime do general Porfírio Díaz. Mas quais são os fatos por trás do mito? Qual foi a história que lhe trouxe o título de o Átila do Sul? Quem era o homem por trás do herói que se tornaria símbolo de milhões? Acompanhe-nos até o final deste vídeo para conhecer a vida de Emiliano Zapata. Sou Reinaldo Carrillo e este é a Nova Enciclopédia. E vocês podem apoiar nosso canal simplesmente dando um like neste vídeo, deixando um comentário, compartilhando com seus conhecidos e nos apoiando no Patreon, que vocês podem encontrar abaixo nos comentários. Entre as vilas do estado de Morelos, uma terra árida e relativamente infértil no coração do México, onde o vibrante tapete da cultura tece seu encanto, e os mercados agitados vibram com a vida do comércio. No meio do ar quente e denso, estava uma das fazendas que acolheu Emiliano Zapata Salazar em seus anos de criação. Quem vem ao mundo dentro de uma família católica, no povoado de Anenecuilco, 8 de agosto de 1879. Sendo filho de Gabriel Zapata, um bem-sucedido criador de cavalos, e de Cleófas Gertrude Salazar, uma dona de casa dedicada. Contrário à crença popular, a família Zapata eram pequenos proprietários de terras estabelecidos em sua terra natal. Moravam em uma casa muito grande, que fazia contraste com as cabanas dos outros habitantes dessas vilas, nas quais o tempo parecia ter parado. Esta era a época do porfiriato no México, após décadas de lutas internas entre liberais e conservadores. Em 1877, o general veterano Porfírio Díaz assume o poder e consegue pacificar o país. Estabelece um governo autocrático baseado na filosofia positivista, que trouxe ao país um período de estabilidade política e econômica que não se vivia desde a época colonial. No entanto, o progresso da modernidade não chega ao México sem traumas e sem custos. Porfírio Díaz leva adiante uma política de industrialização da agricultura com capitais estrangeiros e apropriação de terras consideradas ociosas ou mal trabalhadas. Isso resultou na desapropriação de fazendas pertencentes historicamente a grupos indígenas em várias comunidades locais, ou a pequenos proprietários, que em alguns casos nunca lhes foram concedidos papéis oficiais de propriedade. Quando chega a vez do pai de Emiliano, e os fazendeiros expropriam as fazendas dos Zapatas, que eram donos por herança dessas terras que com suas próprias mãos cultivavam. Isso desperta em Emiliano um zelo por justiça, e a semente da bandeira camponesa que ele levantaria mais tarde, durante toda a sua vida, a bandeira de que a terra é de quem a trabalha. Sendo uma criança após a expropriação de suas terras, e ouvindo os lamentos de seu pai que dizia que nada podia ser feito, o menino Zapata responde: "Não se pode, pois quando eu for grande, farei com que as devolvam." Emiliano abandona os estudos. Depois, aos 16 anos, seu pai morre e também sua mãe de doença. A vida de Zapata sofreu uma reviravolta e, embora tenha ficado órfão, a coragem militar que havia brilhado através da história familiar de seus pais havia ficado mais do que intacta. Em Zapata, seu avô materno, José Salazar, integrou as fileiras do exército do prócer. José Maria Morelos, que de fato inspira o nome do estado natal de Zapata e de seus pais, e pelo lado paterno, no qual Emiliano teve 2 tios, Cristino e José. Lutaram na Guerra da Reforma de Juárez e contra a intervenção francesa no México. Esta linhagem combativa e as circunstâncias levariam Emiliano a um caminho de liderança, primeiro comercial e depois militar. Emiliano Zapata desenvolveu uma ética de trabalho rural, incutida por seus pais em Anenecuilco. Trabalhava arando as hectares, propriedades de sua família, e algumas mais das fazendas circundantes. Em épocas de seca, também transportava cargas em mulas nas margens do Cuautla e também comprava e vendia gado. Ao contrário de seus conterrâneos, ele não era muito afeito à bebida e quando o fazia, era para relaxar em vez de ficar bêbado.
entram em Ecuelco os povos circundantes de Morelos até as periferias da Cidade do México. Zapata estabelecia relações comerciais, conseguindo acumular uma quantidade considerável de dinheiro, mas, por ser órfão, os locais de sua cidade natal não tinham muita estima por ele. Além das celas, das roupas elaboradas e dos adornos corporais, apelidaram-no de Milito, apelido que ele não gostava. Zapata, para a época, Nenecuilco era uma vila cuja demografia era composta por mestiços e indígenas, falantes de espanhol e de nahuatl. Zapata, para manter contato comercial e cotidiano, aprende a língua nahuatl e é por meio disso que se familiariza ainda mais com os grupos indigenistas que protestavam quando os fazendeiros tomavam ou ameaçavam tomar o controle das terras dos locais. Com o antecedente da expropriação das terras de seus pais, Zapata se envolve bastante nos movimentos das comunidades do estado de Morelos que buscavam reparação contra as tomadas de terra. Aqui começa a ascensão de Zapata como líder local, e é nesses espaços que o jovem desenvolve um carisma e uma capacidade de convencimento que o levavam a ganhar facilmente a confiança de seus conterrâneos. Naquela fase, uma delegação do Poder Judiciário se reúne com Zapata e outros líderes camponeses em busca da resolução de conflitos. Mas suas intenções se tornaram traiçoeiras, pois prendem Zapata em uma dessas reuniões de seus companheiros. E nisso os obrigam a se tornarem recrutas do Exército Federal. Então, em 1908, Zapata é incorporado ao 9º Regimento de Cavalaria e eventualmente acaba sob o comando de Ignácio de la Torre, genro do general Porfírio Dias, que desenvolve uma amizade especial com Emiliano por sua habilidade e conhecimento com cavalos. Apenas através dos favores do genro de Porfírio é que Zapata consegue evitar o restante do serviço militar, pois ele vai trabalhar na fazenda do genro como criador de cavalos. O seu serviço militar, aliado às conexões com os compadres do genro de Porfírio Dias, proporcionaram-lhe a oportunidade de fazer negócios com os fazendeiros locais que precisavam de um fornecedor confiável de cavalos. Com sua nova experiência, Emiliano prospera, acumula riqueza e leva uma vida confortável. Vestia o traje de um charro com calças de casimira preta com botões de prata, um chapéu charro largo, um casaco de Holanda, esporas amozoquenhas e uma pistola na cintura. Disse que Zapata era um homem com uma personalidade às vezes muito séria e até introvertida, com um olhar intimidador, e em outras ocasiões uma personalidade que não parava de fazer piadas e gracejos, mesmo em situações delicadas de batalha. Seu bigode espesso e longo e sua atitude sempre desafiadora lhe davam o apelido do arquétipo de macho mexicano. Durante sua vida ele se deitou com muitas mulheres, chegando a ter mais de 10 filhos, e inclusive nas memórias da esposa do genro de Porfírio Dias, fala-se de supostas relações de Zapata com outros homens, incluindo com o próprio genro de Porfírio. A segunda metade do século XIX e o porfiriato trouxeram uma rápida modernização para a província de Morelos, onde ficava a Nenecuilco. Processo marcado pela chegada de ferrovias, centrífugas a vapor e fazendas antes tranquilas, que se transformavam em fábricas barulhentas que produziam 1/3 do açúcar mexicano, rivalizando em produção e lucros com muitos dos engenhos da região. Por outro lado, como mencionamos, essa industrialização e desenvolvimento concentraram a propriedade da terra nas mãos de poucas famílias, deixando às vezes os menos afortunados deslocados para terras menos férteis. Em direção ao final do porfiriato, as tensões aumentam entre os fazendeiros e algumas de suas comunidades locais, após a morte do governador de Morelos, Manuel Alarcón. Em 1909, os fazendeiros procuram um novo governador que fosse afinado aos interesses de Porfírio Dias. Porfírio já sofria o desgaste natural de estar mais de 30 anos no poder. A extensa rede de lealdades ao seu redor começava a mostrar fissuras, e cada vez mais setores dentro e fora do México pediam-lhe que deixasse a presidência e convocasse eleições livres. Porfírio deu algumas declarações notáveis à imprensa nas quais anuncia que, ao final de seu mandato, iria convocar eleições e daria liberdade aos partidos políticos. A sucessão de Porfírio Dias havia se tornado um assunto de Estado, e os chamados cientistas e outros grupos de poder que o acompanhavam não conseguem chegar a um acordo quanto a um sucessor.
Inspirados nessas declarações de Dias, que prometiam uma abertura política, os líderes locais em Morelos, diante da morte do governador, promovem o candidato. Patrício Leiva. Leiva foi apoiado por Emiliano Zapata, e esta foi sua primeira incursão na política ao se opor ao candidato favorito de Porfírio Dias para fevereiro de 1909. Os líderes locais tinham esperanças na eleição de Leiva, mas Dias usou todos os mecanismos possíveis para torcer o processo a seu favor e garantir a vitória de Pablo Escandón para o governo, que era seu candidato. O governo porfirista de Escandón aumentou os impostos e favoreceu a tomada forçada das terras que interessavam aos fazendeiros. Qual maquinário tornaria o trabalho da terra mais eficaz? Também o faz como uma ameaça de que se os locais votassem novamente contra o porfiriato, as consequências seriam a perda de suas propriedades e até de seu modo de vida. Mas poucos sabiam que essas ações estavam prestes a despertar o caráter indomável de um dos líderes que mais deixaria sua marca no imaginário popular da América. Vários elementos se juntaram para fazer com que Zapata finalmente se levantasse em armas. Além da situação econômica do pequeno estado de Morelos, Zapata é escolhido em 1909. Como Calpuleque, palavra anaual que significa chefe, eles o nomeiam Calpuleque, de uma junta de defesa das terras de Anenequilco, onde todos os locais juntam seus títulos de propriedade, seus documentos e os demais papéis legais, que inclusive datavam da era do vice-reinado e que foram negados pelas leis de reforma e a Lei Lerdo, dos antigos governos liberais. Zapata reúne todos esses títulos e busca advogados na cidade do México para fazer respeitar os direitos de propriedade de seus representados. Mas o sistema judicial, acomodado em favor dos interesses do status quo, faz com que esse esforço pela via legal fosse inútil diante da negativa institucional do Estado. Em Zapata, finalmente, brotam os lampejos atávicos do velho anarquismo e individualismo hispânico, próprio do homem que não conhece outra lei que a sua própria. E junto com os locais decide pegar em armas para recuperar as terras que reivindicavam como suas. Com 80 homens a cavalo armados até os dentes, em 1910, vão contra um fazendeiro que havia expandido os limites de sua propriedade. Com um cercado e a ponta de pistola destroem o cercado, espantam os capatazes e ameaçam o fazendeiro. Após esses eventos, Zapata é declarado pelas autoridades como um bandido e tem que fugir para as montanhas para evitar ser capturado. Mas o que aconteceu em Morelos foi apenas um escaramuça, porque no resto do México, a oposição ao porfiriato começava a perceber que Porfírio Dias seria reeleito mais uma vez e que não iria cumprir com as promessas que fez de sucessão e de eleições livres. Para 1910, um rico liberal chamado Francisco Madero se lança na eleição contra Porfírio Dias. Madero reúne um importante apoio. O porfiriato se sente ameaçado e o incapacita politicamente, colocando-o em uma masmorra. Com o apoio popular, Madero é auxiliado a fugir para os Estados Unidos. Já em San Antônio, Texas, Madero decide que se Porfírio Dias não saísse do poder com os votos, seus opositores deveriam obrigá-lo a sair por meio das balas. Assim, em outubro de 1910, proclama o Plano de San Luís, um manifesto que chamava o povo mexicano às armas contra o porfiriato. O problema é que Madero nos Estados Unidos estava relativamente isolado. Mas entre os poucos que prestaram atenção a esse clamor, havia um bandido que se tornou um famoso líder revolucionário, chamado Francisco Pancho Villa. Um homem que preferia resolver os problemas de forma rápida e com uma pistola na mão, e que decide se juntar à revolução de Madero contra Porfírio. Por outro lado, quando Emiliano Zapata fica sabendo da proclamação revolucionária de Francisco Madero, chama especialmente a sua atenção que, entre suas reformas, ele propunha a devolução das terras expropriadas pelos fazendeiros. Zapata, que estava no sul, decide, junto com seus parceiros, enviar um delegado para se reunir com Madero, no Texas, representando os líderes locais. Para 1911, Madero retorna ao México para tentar assumir o controle com muitos homens e começa a fazer guerra contra as forças armadas de Porfírio Dias. No entanto, Madero,
carente de conteúdo ideológico, com um plano de governo que se limitava em grande parte à renegociação da distribuição de terras entre fazendeiros e camponeses, não conseguia reunir vontades suficientes, porque o denominador comum dos revolucionários era simplesmente a aversão ao porfiriato. No entanto, durante a quaresma de 10 de março de 1911, algo mudaria essa realidade. Zapata e seus homens, após deliberações, decidem finalmente aderir à Revolução de Madeiro e, a partir da cidade de Cuautla, proclamam também o Plano de San Luís Madeirista. Zapata vai para o sul para recrutar novas tropas e consegue importantes vitórias em batalhas contra os corpos porfiristas. Enquanto isso, entre abril e maio, no norte, Pancho Villa e seus homens tomam a cidade de Juárez. As tropas de Emiliano Zapata invocam uma agenda mais radical e reivindicativa, inspirada na frase de Teodoro Flores, "A terra é de quem a trabalha", que se tornou um lema de luta. Um ethos inaceitável para os chamados cientistas e outros grupos do porfiriato que viam com desprezo o anarquismo da insurgência, que Zapata ao sul e Villa ao norte lideravam. Zapata constrói o núcleo de seu exército a partir das lealdades familiares e dos compadres entre os grupos agrícolas da zona. Na cúpula de seu exército figuravam seu irmão, primos e antigos sócios da região. E logo começa a ser reconhecido pelos levantados das outras vilas como o líder principal da Revolução ao Sul. Emiliano Zapata monta seu quartel-general em Cuautlisco, ataca o 5º Regimento do Exército Porfirista e, já com milhares de homens, toma Huehuetlán, em Puebla, em maio. Com a morte de vários comandantes revolucionários, incluindo Torres Burgos, Zapata é nomeado o chefe revolucionário madeirista do Sul. Sua eficácia no combate e sua personalidade vão se espalhando por todo o país a fama de Zapata como um líder dos camponeses. É tanta a fama que em 1911, o governo porfirista recebe notícias de que no sul do México até os cães eram zapatistas. As tropas de Zapata também cometeram todo tipo de violências e crueldades próprias da guerra, saqueavam e queimavam fazendas, raptavam mulheres e arrasavam com algumas localidades e seus opositores nas cidades. Na metrópole, começaram a apelidá-lo na imprensa como o Átila do Sul. Sem a liderança singular de Zapata no militar, mas acima de tudo no político e no social. Sem seu recrutamento massivo e suas vitórias neste período. E sem as bandeiras camponesas levantadas pelos zapatistas que deram maior conteúdo político à Revolução. Dificilmente aqueles que se levantaram em armas contra o porfiriato teriam ganhado a força e o ímpeto que ganharam naquela época. As tropas de Zapata, Pancho Villa e outros grupos madeiristas vencem em novas batalhas contra o exército porfirista. Porfírio Dias, observando os perigos impossíveis de vencer ao norte e ao sul, faz os últimos arranjos para sua ausência e decide, em 25 de maio de 1911, renunciar à presidência do México e ir para o exílio, junto com mais de 30 anos no poder. No México, Porfírio deixa uma série de presidentes interinos fracassados que tentam organizar novas eleições, mas que demonstram incompetência, como sucessores do porfirismo visando coesão e continuidade. Por seu lado, para Zapata não bastava que simplesmente Francisco Madero fosse o novo presidente em substituição a Dias, mas queria que suas tropas fossem reconhecidas em uma troca de armas pelas terras, cuja recuperação foi sua bandeira desde o início. Mas os novos presidentes interinos porfiristas consideravam Zapata como um bandido e rebelde, e mais ainda aumentavam o ataque das tropas do governo contra ele. Então Zapata se refugia além de Guerrero e além de Puebla. Nessa época, ele também se casa com Josefa Espejo, e o padrinho de seu casamento foi Francisco Madero. Entre a agitação política com a ausência do líder maior, o porfiriato finalmente desmorona, eleições são realizadas e Francisco Madero chega à presidência. No entanto, agora neste cargo, Madero começa a pactuar com setores da oligarquia contrários aos grupos que originalmente o levaram ao poder. E oferece a Zapata uma grande fazenda para apaziguá-lo, mas Zapata recusa com uma frase para a história. Não, senhor Madero, eu não me levantei em armas para conquistar terras e fazendas, eu me levantei em armas para que devolvam ao povo de Morelos o que foi roubado. Então, senhor Madero, ou você cumpre para mim e para o estado de Morelos o que prometeu,
ou você e eu teremos problemas. Ele termina a frase com um gesto ameaçador, batendo na mesa de madeiro com sua carabina 30-30. E assim Zapata vai reagrupar suas forças e se torna um problema para o governo do novo presidente, Madero. Em novembro de 1911, após considerar que Madero havia traído a causa camponesa, Zapata proclama o Plano de Ayala, que desconhece o presidente Madero e propõe uma reforma agrária ainda mais ampla. Então os zapatistas voltam a pegar em armas. Mas pouco tempo depois, Francisco Madero é assassinado em um golpe de Estado e é substituído por Victoriano Huerta, uma figura também contrária ao zapatismo, com quem agora teriam que enfrentar. Dadas as circunstâncias, Zapata já comandava o maior grupo de rebeldes da região, armados com equipamentos e dinheiro. Ao plano de lá, os zapatistas também se juntam a Álvaro Obregón e Venustiano Carranza, que tinham armas, dinheiro e homens, em Coahuila e Sonora. Dessa forma, novos confrontos começam a minar a fé do estamento militar oficial de Victoriano Huerta, que além disso, diante da invasão de Woodrow Wilson a Veracruz, causa a retirada de muitas das tropas oficiais para o norte. Dessa forma, os zapatistas assumem o controle de Morelos. No verão de 1915, os zapatistas já haviam tomado a borda sul do Distrito Federal, ocupando Milpa Alta e Xochimilco. Após várias derrotas, Victoriano de la Huerta renunciou e fugiu. Em 1914, os revolucionários entram triunfantes no México, e os eventos políticos levam a que Venustiano Carranza seja nomeado agora como o novo presidente da nação. Carranza era um aristocrata com conexões políticas relevantes, que ganha o apoio de Woodrow Wilson de Washington, Distrito de Colômbia, e com esse poder bonito e apoiado, assim como seu predecessor, que deixou de lado os líderes camponeses, sem os quais Venustiano não teria sido coroado presidente, Carranza também busca deixar de lado Pancho Villa e Emiliano Zapata, que representavam atores políticos e de guerra que ninguém controlava. Assim, são marginalizados pelo novo governo, apesar de sua contribuição decisiva para a queda de Victoriano Huerta. Portanto, os zapatistas, que também por este governo são considerados como uns selvagens incultos, foram afastados de tudo, Tratado de Paz. E para 1915, havia uma paz muito tensa em Morelos e no resto do país. Pancho Villa se revolta contra a marginalização do governo de Carranza, mas foi dominado pelas forças do governo e Venustiano Carranza foi destituído. Zapata era a última grande ameaça ao poder? Então ele encarrega o general Pablo González de acabar com as forças armadas zapatistas em Morelos e maquina um plano para acabar com o caudilho do Sul. Então nos resta o desfecho. Zapata, que sempre temeu e repudiou a traição, morreu por causa de uma conspiração maquinada pelo coronel Jesus Guajardo, um subordinado do general Pablo González que lutava para o governo. Até o acampamento de Zapata havia chegado um rumor de um conflito, não totalmente irreal, entre os dois oficiais, Guajardo e González González. Zapata escreve para Guajardo, convidando-o a mudar de lado e unir-se às forças zapatistas. Mas o general González intercepta a carta, que lhe serve como estímulo e chantagem com Guajardo, que por sua vez vê a oportunidade de se reivindicar e mostrar sua lealdade ao governo. Guajardo engana Zapata respondendo afirmativamente à carta que o convidava a mudar de lado. Zapata, sempre desconfiado, pede primeiro que ele puna certos subordinados que haviam saqueado, matado e abusado de mulheres. Para cumprir sua missão, o coronel Guajardo assassina 59 de seus homens para ganhar a confiança de Zapata. Após a demonstração, Guajardo se aproxima de Zapata e o laça. O próximo passo era a entrega de 12.000 cartuchos a Zapata na fazenda de Chinameca. Na manhã do dia 10 de abril de 1919, o sol despontava sobre os campos ao redor da fazenda. O vento levantava poeira e o ânimo de Zapata estava acalorado. Zapata fazia rondas ao redor da fazenda Chinameca. Ele não morde a isca. Ainda desconfia, por isso não entrou dentro da fazenda. O tenente de Zapata conversava com o coronel Guajardo, que repetidamente convidava Zapata para comer. Finalmente, com o sol ardente do meio-dia, Emiliano Zapata concorda em entrar no local. A cavalo, com 10 homens o acompanhando, ele se dirige para a estância da fazenda.
Os 10 o seguiram, protegendo-se do sol inclemente sob as árvores, com as carabinas embainhadas. A guarda na porta da casa da fazenda, formada para prestar honras a Zapata, se prepara. O clarim toca 3 vezes em homenagem, e ao se apagar a última nota, quando chega o general Emiliano Zapata ao umbral da porta da maneira mais vil, covarde e traiçoeira. Sem dar tempo para desembainhar as pistolas, os soldados que apresentavam armas descarregam 2 vezes seus fuzis a queima-roupa e ao alvo, e cai o general Zapata para nunca mais se levantar. A notícia se espalha com surpresa e dor por todo o México. Zapata, em algum momento, havia escrito para seu tenente, abro aspas, devo dizer-te que não verei terminada esta revolução, porque as grandes causas não as vê terminadas, aquele que as inicia, fecha aspas. E tal como mencionamos no início, nem todos sofrem a sorte do jovem martírio, que além da imunidade do tempo, oferece o alívio do descanso. Qual seria a impressão de Zapata ao ver a forma como os regimes seguintes adotaram sua figura e suas ideias? A verdade é que, sem Emiliano Zapata e sua obra, o fim do porfiriato teria se desencadeado de outra maneira, e outras teriam sido as bandeiras da reforma agrária. Vendo as coisas do século XXI, o destino de Zapata, de seu anarquismo natural, é, em essência, um destino trágico, no qual a história e o personagem caminham em sentidos opostos. E da morte fica o símbolo. E assim expressa Octávio Paz em O Labirinto da Solidão. Abro aspas. Não é por acaso que Zapata, uma figura que possui a bela e plástica poesia das imagens populares, tenha servido de modelo uma e outra vez para os pintores mexicanos, como Morelos e Cuauhtémoc. É um dos heróis lendários em que o realismo e o mito se aliam no que foi a sua vida. Melancólica, ardente e esperançosa, que morreu como viveu, abraçada à terra, como ela, é feito de paciência e fecundidade, de silêncio e de esperança, de morte e de ressurreição. Porque, no final, foi o compromisso inquebrantável de Zapata, enraizado nos fracassos de uma elite política que serviu para impulsioná-lo a levar adiante sua revolução. Uma nascida da frustração, de uma nação que ansiava por um campeão que liderasse suas causas. Falo-lhes Reinaldo Carrillo, isto é a Nova Enciclopédia, e muito obrigado a todos por compartilharem nossos vídeos, por deixarem seus comentários, por nos seguirem no nosso Instagram e por colaborarem conosco no Patreon, que podem conseguir abaixo deste vídeo. Até mais e Deus abençoe vocês.